tal. Agora, Sandra, quais são as razões dessa violência na rede privada de ensino? Quais fatores explicariam essa situação constatada pela pesquisa? Olha, as razões não são distintas, eu diria, não é, daquilo que já é constatado na rede pública. E esse é um dado muito importante. A violência na rede particular, ela não difere assim da violência na rede pública, não é? Por quê? O que a pesquisa nos mostra, não é? Desde os atos de indisciplina, eu diria atos exacerbados de indisciplina, que chega à agressão verbal, por exemplo, ao professor, não é? Até determinadas medidas que são tomadas pela direção das escolas e que visam menos explicitar a questão e discutir, enfim, e buscar caminhos para a solução, e às vezes visam muito mais a punição do próprio professor. E isso também acontece na rede pública. Professora, a mercantilização da educação foi mencionada na reportagem. Ela tem alguma relação com esses números? Sem dúvida nenhuma que tem, não é? Na medida em que nós temos um cenário hoje na educação, em todas as modalidades de ensino na rede particular, que torna a educação, não é, um produto, e esse produto é disponibilizado para quem pode pagá-lo, não é? Quer dizer, o aluno muitas vezes se sente cliente, se sente comprador, não é, de uma mercadoria que não é exatamente isso a educação, o conhecimento, a relação de aprendizagem. Então, quando ele se sente um cliente e o professor é um mero prestador de serviço, porque aí nós temos que entender como é que a própria profissão docente vem sendo gradativamente desqualificada, esvaziada de significado, não é? Ela vem sendo deteriorada. Isso tudo, quer dizer, esse conjunto, não é, de fatores aí, com certeza, não é, explicam em muito, não é, as tensões que envolvem professor e aluno, professor e coordenador, alunos e direção, alunos e funcionários, enfim. Todo o universo escolar. Todo o universo escolar. Sandra, os professores estão otimistas. A pesquisa mostra que 95% deles acreditam que há soluções para o problema. A solução passa por qual caminho no seu ponto de vista? Eu vou dizer do meu ponto de vista, mas também interpretando aquilo que os nossos colegas professores nos disseram na pesquisa. Em que pese esse quadro que pode levar a um pessimismo, a uma desistência da própria carreira docente, e esse é um dado muito importante que eu gostaria de voltar nele, não é? Os professores ainda acreditam que é possível resolver o problema da violência na escola. Como? Primeiro, no investimento na sua formação, não é? Quer dizer, a formação que eles tiveram até agora não os ajudou, exatamente, não os preparou para essa realidade. E esse é um dado que os cursos de formação de professores têm que considerar, não é? Então, eles apostam numa formação continuada que possa, de fato, eu diria, subsidiá-los no enfrentamento dessas questões que atravessam o cotidiano do seu trabalho. Segundo, eles acreditam, não é, que a abertura da escola e o pacto que a escola possa fazer com o entorno, com a comunidade, não é? É também uma estratégia extremamente válida de prevenção e combate à violência. Ou seja, a escola tem que abrir os seus portões e dialogar muito mais com a família, com a vizinhança, com as autoridades e não fechar os seus portões. Agora, de um modo geral, Sandra, as escolas estão abertas para esse diálogo? Eu diria que não. As escolas não estão abertas, as escolas particulares, não é? Elas não estão abertas para esse diálogo. E eu acredito que à medida que outras pesquisas forem desenvolvidas, pesquisas de natureza também qualitativa, em que essas questões que apareceram na nossa pesquisa, que foi de natureza quantitativa, né, elas possam ser mais aprofundadas, quem sabe, né, os nossos diretores de escola, os nossos proprietários das redes de ensino particular, né, possam ser mais permeáveis àquilo que o conhecimento está mostrando para eles. Sandra Tosta, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o programa Extra Classe. Muito obrigada e eu espero, quem sabe, numa outra oportunidade voltar para a gente conversar muito mais sobre isso. Você confere agora, no Simpra em Movimento, ações do sindicato para combater a violência no interior das escolas.
Há muito tempo, o sindicato denuncia aos donos de escolas o aumento da violência contra a categoria no cotidiano escolar. O Simpro vem denunciando a violência na escola privada. Fizemos, o ano passado, uma pesquisa onde nós, através da PUC, realizamos durante mais de um ano pesquisa nas várias escolas, no estado todo, onde nós constatamos aquilo que nós vivenciamos dentro da escola privada. Só que as nossas denúncias não foram suficientes para prevenir o óbito de um companheiro nosso. Essa tragédia que se abateu, sobre o nosso companheiro Cássio Vinícius, isso representa uma ponta, o extremo do que tem acontecido cotidianamente nas salas de aula. Cenas de violência, como a agressão verbal, a agressão física, o desacato, o desrespeito aos professores, o assédio moral, isso tem sido uma constante nas salas de aula. O Simprominas criou em sua página na internet um espaço para que os professores denunciem casos de violência no interior das escolas privadas. O objetivo do Disque Denúncia é reunir as denúncias, para que posteriormente possam subsidiar ações pela paz nas instituições de ensino. A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas propostas pelo sindicato em razão da morte do professor Cássio Vinícius Castro Gomes, que lecionava na Faculdade de Educação Física do Instituto Isabela Hendricks. Entre as ações que o Sindicato dos Professores está promovendo no intuito de combater a violência nas escolas, está a criação do Disque Denúncia e também do site do sindicato, que estará aberto para receber todas as denúncias sobre violência e agressões cometidas contra os professores da rede particular de ensino. Também foi acionado o Ministério Público do Trabalho, que vai mediar um debate e depois uma audiência pública entre as instituições de ensino de Belo Horizonte e depois do interior, a sociedade, órgãos públicos e os professores, para fazer um grande debate a respeito dessa problemática que hoje está inserida na educação no Brasil. Para destacar a gravidade da situação, a diretoria do Simprominas também decretou 30 dias de luto. Um pano preto foi colocado na fachada do sindicato para simbolizar o luto. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Professor, o Simprominas está melhorando a comunicação com você. Participe da campanha de recadastramento e sindicalização. O sindicato fica mais forte na defesa dos direitos da categoria e você ainda concorre a prêmios. Acesse o site da campanha simprominas.org.br. Confira agora a opinião da socióloga Miriam Abramovay sobre a violência nas escolas. Há mais de 10 anos que eu pesquiso a questão de violência nas escolas, eu tenho 3 grandes estudos, e o que se constata é que prejudica o cotidiano das escolas, quer dizer, prejudica alunos, professores, prejudica os pais também, prejudicam todos. Então, eu digo que não há algozes nessa questão, são todos vítimas. O que acontece dentro das escolas, além dessa violência que vem do tráfico, das armas, das gangues também, que vem de fora para dentro, a escola ela produz e reproduz essas violências. Nós fazemos muitos estudos por todo o Brasil, encontramos muito casos de professores, diretores, enfim, de adultos que tiveram que abandonar a escola por conta da violência. Olha, os principais desafios relacionados à violência nas escolas. Primeiro, eu acho que a questão de você poder discutir e abrir essa caixa que está tão escondida e fechada muitas vezes, ou seja, colocar esse tema para fora, você poder discutir com professores, com diretores, com aluno e com pais. E em conjunto, apesar de que já existe uma série de experiências e uma série de elaborações sobre o que fazer dentro da escola, nós no Brasil ainda não temos uma política pública relacionada à questão das violências dentro das escolas. Então, eu acho que a formação de professores ela é importantíssima, a questão de nós
nós reforçarmos que é preciso ter uma política pública, tirar esse tema debaixo do tapete, colocar em discussão no cotidiano e que as escolas possam ter projetos de convivência escolar para melhorar as relações sociais existentes dentro delas. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.